Olá, meu nome é Michele Santos, sou estudante do curso de licenciatura em música da Faculdade de Música do Espírito Santo. Murilo Arruda, ele é professor nessa instituição e me orientou com esse trabalho, teclado como instrumento musicalizador para crianças de 2 a 5 anos e a psicomotricidade, um relato de experiência. É um prazer poder compartilhar com vocês essas experiências que eu vivenciei no período de 2020 a 2022, onde eu tive o prazer de trabalhar com musicalização para crianças na faixa etária de 2 a 5 anos de idade. Optamos pela metodologia do relato de experiência, e este artigo ele tem como objetivo refletir sobre o uso do teclado como instrumento musicalizador para crianças de 2 a 5 anos, visando contribuir com a motricidade fina. Os eventos tratados nesse relato, eles ocorreram entre 2020 e 2022, nas cidades de Vitória, Serra, Vila Velha, no estado do Espírito Santo, onde começaram com aulas coletivas do ensino de musicalização com teclado e, posteriormente, aulas individuais com 7 alunos da educação infantil. Para uma melhor compreensão, nós escolhemos 3 conceitos chaves para nos ajudar a entender, compreender esse relato, que são os conceitos de ludicidade, psicomotricidade e musicalização. Começando com a musicalização, na visão de Pena 2012, nós entendemos ela como um processo educacional orientado, onde os indivíduos eles desenvolvem a sensibilidade musical a partir das suas vivências, percepções e cultura. Musicalizar não se trata apenas de produzir ou mesmo reproduzir estruturas musicais, mas sim de promover o desenvolvimento pleno do aluno como um sujeito social, sempre considerando a realidade, a vivência e as experiências do aluno. Aliás, elas precisam ser o ponto de partida da ação musicalizadora. E elas vão nos guiando na compreensão das habilidades, potencialidades e limites mesmo de cada indivíduo. Assim como a musicalização, a ludicidade ela desempenha um papel crucial na educação. Em seu tempo, Santo Agostinho ele já reconhecia o valor do lúdico como o motor da nossa curiosidade pelo mundo e pela vida. Já Lopes, em 2005, aponta a ludicidade como a prática comum da natureza humana. Kitsumoto, em 2017, associa o lúdico na educação ao brincar, a base da relação da criança com o mundo, um processo simbólico enraizado em suas vivências e experiências. É claro que a aplicação efetiva, da escuta da criança e da compreensão da ludicidade, ela tem sim seus desafios, pois nós estamos sempre buscando incorporar o lúdico na educação, mas de uma maneira eficaz e assertiva. O conceito de psicomotricidade tem emergido como uma área de interesse fundamental na educação. Fonseca, 2012, descreve a psicomotricidade como a integração superior da motricidade, resultado de uma relação acessível entre a criança e o meio, configurando-se e materializando-se através da cognição. Para Louro, 2019, a psicomotricidade ela engloba o aprimoramento físico das habilidades neuropsicoafetivos funcionais. Já Costa, em 2002, enfatiza a ideia de um sujeito unificado, onde as interações cognitivas e motoras, psíquicas também, elas resultam na habilidade do sujeito de se expressar através do movimento, integrando-se com o mundo. Em 2020, a pandemia da Covid-19, ela trouxe desafios sem precedentes para o campo da educação. As escolas, elas fecharam e as escolas onde eu atuava optaram pelo ensino remoto da música, enfrentando a necessidade de envolver as crianças de uma forma lúdica e criativa através das telas. Neste período, eu confeccionei, como vocês podem ver na imagem, e distribuí kits de percussão. Desenvolvi bastante práticas lúdicas para trabalhar exploração sonora de objetos da casa, das crianças, ensino das notas, as alturas das notas musicais, o canto, a percussão corporal. No entanto, enfrentamos dificuldade com a participação dos alunos, devido à falta de suporte e atenção por parte dos responsáveis, das crianças. Em 2021, com a retomada de forma gradual das aulas presenciais, incluindo as aulas de musicalização, eu me deparei com um novo desafio. Durante uma atividade, uma criança colocava
a touca de coelho com 2 orelhas compridas, que elas levantavam graças a um sistema de ar ligados por uma bomba manual em cada mão. Quando a criança ela colocava essa touca, ela pressionava bombinho, levantava as orelhas e os outros colegas de sala, eles iriam reproduzindo os ritmos de acordo com que as orelhas levantavam. E quando as orelhas paravam, elas reproduziam pausa. Nessa atividade, uma criança de 4 anos, ela não conseguiu pressionar a bombinha com uma mão só. E foi quando eu percebi, com a mesma atividade, que em outras 2 escolas, 2 crianças, elas também não conseguiam fazer esse movimento de pressionar a bombinha para as orelhas do coelho levantar. Dialogando com a professora regente sobre as crianças, eu fui informada que elas também estavam com dificuldade de manipular objetos como tesouras e fazerem gestos alternados com os dedos. Para uma melhor compreensão, os gestos de não, elas faziam movimentando o braço todo e não apenas o dedo indicador. Então, pensando no melhoramento dessas habilidades, eu comecei a trabalhar com brinquedos de borracha PET. Porém, devido à pouca coordenação dos músculos refletores, eles não conseguiam apertar os bichinhos e começaram a pressioná-los contra o chão para produzir o som usando o peso do corpo. Então, foi nesse momento que eu pensei no teclado, um instrumento que poderia trabalhar essa psicomotricidade, principalmente nos dedos. Inicialmente, eu montei planos de intervenção para as aulas em grupo, centralizadas no teclado. Separei um repertório específico para trabalhar a psicomotricidade e principalmente a motricidade fina, através das canções que utilizavam muito os gestos com os dedos. Uma das abordagens que eu utilizei foi atribuir uma cor para cada nota musical. Utilizei blocos de montar coloridos para tocar uma linha melódica. Depois de utilizarmos as mesmas cores, a melodia ela deveria ser tocada pelas crianças no teclado, quando eu apontava os blocos de montar. Entretanto, eu tive bastante dificuldade de utilizar o bloco nas aulas, principalmente com as crianças de 3 anos, porque algumas queriam brincar de montar com os blocos e as outras não queriam esperar o momento para chegar a sua vez de tocar no teclado. Já com as crianças de 2 anos, eu achei inviável a introdução do teclado nas aulas coletivas. Pensando nessa problemática, que foi ofertada as aulas individuais de grupo no ensino de teclado. Essas aulas, elas foram ofertadas e realizadas, né, com 7 alunos. Elas ocorriam 2 vezes na semana, com duração de 30 minutos cada, e a abordagem ela era um pouco mais lúdica para alcançar o objetivo musical e o psicomotor. Aqui nós temos a tabela com os alunos que participaram desse estudo. João, ele com 4 anos de idade, ele tinha dificuldade de manipular a tesoura, movimentar os dedos alternadamente e também na pressão fina. Roberto, com 4 anos, ele tinha dificuldades de manipular a tesoura, em movimentar os dedos alternadamente e também na pressão fina. Helena, com 3 anos, ela tinha dificuldade de movimentar somente os dedos e em manipular a tesoura. Mateus, com 2 anos e 8 meses, ele tinha dificuldade de movimentar os dedos alternadamente e na pressão fina. Sofia, com 2 anos e 6 meses, ela tinha dificuldade de movimentar os dedos alternadamente e na pressão fina. E Luciano, com 2 anos e 7 meses, ele também tinha dificuldade de movimentar os dedos e na pressão fina. Na primeira semana de aula, eu ofereci um pincel vermelho de quadro branco para as crianças, para que elas pintassem a nota no teclado Dó, conforme elas haviam aprendido nas aulas em grupo. Para aquelas que ainda não tinham essa habilidade de manusear o pincel, eu ofereci umas bolinhas de pelúcia vermelhas, onde elas deveriam colocar em cima do teclado, indicando Dó, e posteriormente elas precisariam pressionar a tecla apenas usando o dedo indicador. Pedro, Mateus, Sofia e Helena se recusaram a tocar apenas uma nota por vez. Eles queriam bater no teclado de forma livre. Enquanto Pedro, Mateus e Helena, eles fechavam a mão para bater no teclado, Sofia, ela batia com a palma da mão aberta. Já o Luciano, ele conseguiu executar a proposta pressionando o indicador
sobre a nota conforme indicado. Com 2 meses de aula, eu acabei elaborando uma partitura não convencional da canção Borboletinha, e como vocês podem ver aqui nessa figura, eu utilizei desenhos coloridos. O símbolo do sol, ele representa a figura rítmica da semínima, e as cores vermelho, laranja, amarelo e verde, as notas musicais dó, ré, mi, fá, respectivamente. Simplifiquei a rítmica da música devido à faixa etária das crianças e pintei os dedos delas conforme elas deveriam tocar nas notas do teclado. Eu tive uma boa resposta no desenvolvimento dessa atividade da parte das crianças, que além delas desenvolverem muito bem a atividade, elas também tiveram um envolvimento emocional e afetivo bem positivo. Demonstraram muito entusiasmo, pedindo para tocar novamente a partitura de figuras. Então, assim, eu comecei um processo de transcrever outras canções para essa partitura de figuras coloridas. Falando um pouco dos resultados, no âmbito musical, os participantes eles aprenderam a localizar as 7 notas naturais no teclado, reproduzir a duração da mínima e da semínima e tocar 5 canções populares utilizando a partitura não convencional. Eles já tocavam Brilha, Brilha, Estrelinha, Cai, Cai, Balão, Meus Dedinhos, Ou de Alegria e Borboletinha. Pedro, Mateus e Sofia e também o Luciano, eles reconheciam no teclado, sem auxílio das cores, o dó, ré, mi, fá, sol, a partir do dó central. E tocavam um repertório melódico com 5 canções curtas do cancioneiro infantil. Roberto e João, eles reconheciam todas as notas a partir do dó central no teclado, os sons graves e agudos, as cores referentes às notas e já tocavam um repertório mais amplo. No fim dos 7 meses, as crianças elas apresentaram um recital interno, se apresentando para os colegas, tocaram para eles poderem estar assistindo. Durante esses 7 meses de aulas individuais, nós observamos um notável desenvolvimento psicomotor nas crianças envolvidas no estudo. Elas conseguiram melhorar as habilidades de pressão fina, movimentação dos dedos de forma alternada, até mesmo realizar o não balançando apenas o indicador e também utilizar manipular, né, a tesoura com mais destreza. Esse estudo, ele permitiu refletir sobre as possibilidades e a importância do elemento lúdico, do uso das cores e elementos do cotidiano das crianças como recurso para promover uma interação significativa entre o educador, a criança e o fazer musical. Tal abordagem, ela não apenas facilitou a aprendizagem de conteúdos musicais, como também nos contribuiu para compreender que a aprendizagem de teclas para as crianças bem pequenas, ela abrange um leque de possibilidades, principalmente em educação musical, e também pode mediar esse desenvolvimento das funções superiores, Fonseca 2008, ao mesmo tempo em que a aprendizagem do instrumento musical, alargando as praxias finas, ele é beneficiado com a maturação de tais operações. Apesar das potencialidades do teclado como um instrumento musicalizador, tais como suas considerável portabilidade, som ser resultante de um acionamento mecânico, possibilidade de trabalho percussivo, melódico, harmônico e disposição visual das notas, é comum ouvir afirmação sobre uma idade ideal para o seu uso, geralmente por volta dos 6 anos. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais observamos também uma escassez de materiais didáticos, descritivos, reflexivos, voltados para o ensino das teclas para crianças de 2 a 5 anos, levando à questão de necessidades de mais estudos sobre o tema. Bom, aqui eu encerro a apresentação desse artigo e agradeço a todos por essa oportunidade de compartilhar essas vivências com vocês.